Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria poder estar aqui consigo neste programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino, sou membro da Canção Nova e é muito bom poder estar aqui a apresentar este programa e contar consigo aí desse lado. Sabemos que há pessoas que nos veem de vários locais do país, mas também a nível internacional. E é ótimo e quero dar um beijo, um abraço a todos vocês. Obrigada pela vossa fidelidade. Assim que nos está a ver pela primeira vez, este programa fala sobre as catequeses do Papa João Paulo II. Nós estamos no 5º ciclo, existem 6 ciclos destas catequeses e estamos no 5º ciclo que começámos na semana passada. O tema é a Carta aos Efésios. Na semana passada vimos uma parte, esta semana vamos ver outra, que é submissão recíproca no temor de Cristo. Vou repetir, submissão recíproca no temor de Cristo. Não estou sozinha neste programa, graças a Deus tenho convidados, os nossos convidados habituais, que nos ajudam e complementam todo este tema. Tenho aqui comigo o Padre Miguel, seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Marta. Obrigado também a todos aqueles que lá em casa nos vão escutando. Durante estes tempos estivemos a fazer este programa convosco e continuaremos a fazer. É sempre um prazer e é especialmente um prazer especial falar sobre este quinto tema, este quinto ciclo, porque este quinto ciclo tem uma dimensão esponsal mais carregada. Aqui fica muito mais claro, o Papa João Paulo II deixa aqui muito claro o porquê de tudo isto, das suas catequeses sobre a teologia do corpo e a maneira como quer deixar a sua marca com este texto de Efésios 5, que vamos ler, entretanto, e vamos aprofundar. Muito obrigada, Padre. Temos também connosco Maria José. Seja muito bem-vinda. Olá, Marta. Muito obrigada. Obrigada a todos. E vamos rapidamente ao tema, para não atrasar mais, que isto hoje é longo. Sim, seja, então. Vamos começar com uma passagem bíblica, não é, Padre? Sim, sim. Pode-nos ler Carta aos Efésios 5. Sim. E os capítulos? Os versículos são 1 e depois 21 a 33. E passo a ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos bem-amados, e procedei com amor, como também Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e sacrifício de agradável odor. Submetei-vos uns aos outros no respeito que tendes a Cristo. As mulheres aos seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja. Ele, o Salvador do corpo. Ora, como a Igreja se submete a Cristo, assim as mulheres aos maridos em tudo. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para a santificar, purificando-a no banho da água pela palavra. Ele quis apresentá-la esplêndida, como a Igreja sem mancha nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e imaculada. Assim devem também os maridos amar as suas mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. De facto, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como Cristo faz à Igreja. Porque nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu interpreto-o em relação a Cristo e à Igreja. De qualquer modo, também vós, cada um ama a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeita o seu marido. Padre, esta passagem fez-me recordar no programa anterior que nós falámos de Efésios 1, onde dizia submeter tudo a Cristo, reunindo nele o que há no céu e na terra. De facto, a primeira, como nós falávamos também, a primeira submissão é a Jesus. E por meio dele, ao Pai. Não é? É a submissão a Deus.
E esta submissão, e São Paulo deixa isso claro neste texto que acabamos de escutar, esta submissão entra em segundo lugar. Claramente, acho que podemos dizê-lo com verdade. Ou seja, é algo que, claramente, para alcançar essa unidade com Deus, e por meio dela, desta relação esponsal do matrimónio, a gente chega a isso, é por meio dessa relação, mas, primeiramente, temos diante de nós sempre o mistério do amor do Pai a cada um de nós, ao seu povo, do amor de Jesus pela sua Igreja. Não é? Apesar disto, com isto, depois a vida concreta é levada à imagem desta realidade. Não é? Penso. É interessante porque em toda a carta aos Efésios, São Paulo parece que tem as coisas organizadas, tem um objetivo, está a dizer uma coisa de cada vez, mas com um sentido. E começa por pedir a Deus que os homens reconheçam Cristo como cabeça, portanto, que todos se submetam a Ele. Logo desde o início, quando diz constituiu o chefe de toda a Igreja, que é o seu corpo, e o complemento daquele que preenche tudo em todos. Depois, no seguimento da carta aos Efésios, São Paulo aborda as diretrizes mais específicas que definem a vida cristã como vocação e como resposta ao plano divino. Não é? Fala de questões mais específicas em relação aos pagãos que não aceitaram a revelação, faz uma exortação à unidade e fala sobre a família, que é, depois, enfim, fala concretamente sobre o matrimónio no capítulo 5. E como objetivo, chegar à imitação de Cristo. Portanto, no fundo, é uma espécie de um plano de santidade. Mas fala não só depois dos esposos, da relação esponsal, passa também depois para a relação com os filhos, quando diz filhos obedecei a vossos pais, pais não exaspereis os vossos filhos. Quer dizer, é todo um programa, não é? E depois passa também para a relação com os servos, que na altura eram considerados membros da família. Uhum. Portanto, a própria forma como os donos da casa se devem relacionar com os servos ou com os escravos. Não é? Tudo uma forma de nos mostrar, são dicas, não é? Sim, sim. Direções. Direções para viver este mistério da imitação de Cristo, não é? E agora, hoje concretamente, o tema de hoje é mais esta expressão complicada, sede submissos um ao outro no temor de Cristo, que tem muita coisa em si própria, dentro de si, não é? E podemos começar exatamente por saber o que é essa expressão, que acaba por ser sempre uma expressão controversa. Nós sabemos que há muitas pessoas que, quando ouvem esta passagem, mulheres, sede submissas aos vossos esposos, é sempre algo que nos mexe cá dentro. Nunca esquecer que a mulher sede submissas vem, como eu estava a dizer, na sequência de serem ambos submissos um ao outro, no temor de Cristo. Portanto, é sempre uma relação de reciprocidade que está aqui em causa e sempre uma relação, em primeiro lugar, com Cristo. Portanto, é no fundo dizer que a relação entre o marido e a mulher brota da relação comum de ambos com Cristo. Portanto, aqui falamos já de um caráter recíproco e comunitário desta relação, não é? Também, outra expressão que é a palavra temor de Cristo. Muitas vezes as pessoas ficam assim a pensar que é medo, que temos que ter medo de Deus ou medo de Cristo ou assim, mas aqui não é neste sentido, como é óbvio, é no sentido da piedade, do respeito pela santidade e da reverência que nasce desta consciência de vermos no outro Cristo. Não é? Eu já tenho encontrado pessoas que não conhecem o significado da palavra reverência e eu tenho muita dificuldade em explicar, porque é uma coisa muito... para mim, surge como muito relacional, de tocar o mistério de Cristo no outro. Portanto, é mesmo a consciência disto, não é? Não sei se fica muito claro, mas penso que o temor de Cristo é neste sentido, no sentido da reverência, da piedade. E da busca da nossa santidade. Sim. Sim. Do acolhimento do dom de Cristo através do outro, não é?
A submissão mútua. O que é que isto quer dizer? No fundo, é no sentido de cada um encontrar na sua relação com Cristo a motivação para a relação que vive com o esposo ou com a esposa. Não é? Depois, um bocadinho mais à frente, vamos perceber que sentido é que faz a submissão em relação a alguém que dá a vida por nós. Não é? Depois vamos explicar um bocadinho melhor isto. Padre, podemos dizer então que esta passagem que nós estivemos a ler tem as regras, entre aspas, para que o casamento funcione? Tem uma proposta de um caminho. Um caminho que é muito sério, porque de facto, o que pede... Quer dizer, São Paulo dá uma série de instruções sobre a vida familiar, não é? Depois de ter falado, primeiramente, como nós vimos no último programa, sobre esta relação primeira com Deus, que é sempre primeira, depois dá uma série de indicações. E quando chega à família, estas indicações ganham um peso muito grande. E isto o Papa João Paulo II teve especial cuidado e especial cuidado. Foi muito fundo. Essas indicações, se funcionam se dão para funcionar como um casamento perfeito, eu digo claramente que sim. A questão, nunca podemos deixar de ter em conta a nossa fragilidade. Mas o que promove isto, a fonte de um casamento desta maneira, não são os cônjuges, é o próprio Deus. E é Ele quem assegura que aquilo funciona. Porquê? Porque eu submeter-me a alguém, o Papa João Paulo II, a determinada altura, para clarificar isto, porque desfazendo um bocadinho as palavras, ele dizia: não é ela que se submete a ele, são ambos que se submetem um ao outro. E de facto é isso. Porquê? Porque quando se ama alguém e se entrega a vida por ela, quer dizer que há uma certa submissão também àquela pessoa. Não ao seu pensamento, não à sua inteligência, não ao seu corpo, não a partes da pessoa, mas à pessoa toda. Que é o que valoriza, não é? E a submissão não é no sentido de anular-nos, não é? Quando nos submetemos ao outro neste sentido, não é no sentido de nos anular, de anular aquilo que somos, mas no sentido de um crescimento em conjunto. É no sentido de nos darmos. Sim, também. Numa das catequeses que eu penso que é na catequese 90, diz, a propósito da Igreja, submetida ou plenamente doada. Portanto, eu vejo aqui assim uma equivalência num certo sentido. De uma doação. Eu acho que a gente perde sempre. Não é? Quando a gente dá, acabamos sempre por perder algo. Mas não perder para ficarmos sem nada, não é? É um perder, mas ganhar. Mas esse ganhar... Estou a ser confusa. Não. Para mim está claro, mas aquilo que está a dizer. Mas a questão é... para receber de volta a vida da parte de Deus, quanto mais eu a entregar, mais eu recebo de Deus. Não é? Sim. Se eu ver este copo de água que bebo imenso, se eu ver o copo de água, fica mais cheio para Deus preencher. Não é? Pode vir aqui alguém e encher com muito mais... com outra coisa que não seja isso. Não é? Quanto mais eu entrego... Eu posso dizer assim, mas eu tenho dificuldade nisto, eu não consigo, é-me difícil. Eu não entrego tudo. Mas o que São Paulo diz neste texto é: não vos tomeis a vós mesmos como modelo. O modelo é Cristo e a Igreja. Não é? É grande este mistério, digo, em relação a Cristo e à Igreja. Quando ele diz isto, não se tomem por modelo, a entrega é total. Se eu consigo ou não, pois está bem, com certeza, vamos ver, fazemos um caminho, entendemos com mais profundidade do que entendíamos, e por isso agora fazemos um caminho melhor, vamos dizer assim. Sim, tudo bem. Mas é para perder. Porque é isso que faz valer a vida do outro, não é? Quando alguém perde a vida por mim. E nós ficamos sempre na nossa memória dos momentos da nossa vida em que alguém, os nossos pais, um amigo,
a nossa namorada, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo, um dia teve um gesto que foi extraordinário. Porque foi perder-se. Podia ter feito outra coisa que era importante e resolveu vir ter comigo. Isso implica perder uma coisa importante. Perder mesmo, para depois receber de facto. É claro que depois recebe-se de volta. Mas se eu não entregar tudo, como é que eu posso receber de volta alguma coisa? E a relação conjugal pode nos ajudar também a entender a relação de Cristo com a Igreja, certo? Neste sentido que isto não é apenas uma série de instruções morais, não é? Não são só regras, mas é também a própria revelação. Isto revela o próprio Deus e revela a forma como Deus se relaciona como Deus ama, não é? Neste sentido do dom total de si. Da doação. Exatamente. E da submissão à nossa liberdade, que é sempre uma coisa que me espanta. Olhando aqui sempre para a cruz, fico... de facto, é recíproco, como estava a dizer, não é? Porque ele entrega-se nas mãos da nossa liberdade. Parece que ele ama mais a nossa liberdade do que tudo o resto. E sem relação a ele, que pensamos isto, a entrega é sempre total. Tem que ser. Não há outra forma. Para ele não houve. E ele era Deus. Caramba! Não é? Quer dizer, se ele que era Deus, vou eu estar aqui a ver se dou mais um bocadinho? Ou menos um bocadinho. Ou menos um bocadinho? Este amor é o que nós somos chamados a revelar na nossa vida matrimonial, é este amor. É o amor que salva, o amor redentor. O amor com que o homem foi amado sempre por Deus, desde o princípio, desde toda a eternidade. Isso é uma coisa fantástica, nós pensarmos um bocadinho nisto, não é? Sem dúvida. Somos chamados a amar desta maneira e a revelar no nosso amor este amor. E como é que nós chegamos à sacramentalidade do matrimónio? Pois, justamente por aí mesmo. Ou seja, porque o matrimónio realiza esta união ao jeito, como sinal de... Ou seja, como sinal daquilo que acontece com Deus, o matrimónio realiza essa tentativa. Essa tentativa que é tocada pelo próprio Deus, que lhe dá força para que chegue a bom termo. E nesse sentido, porque há a imagem deste acontecimento de Cristo e da Igreja, e é com essa força, é que torna-se de facto depois... Porquê? Porque eu passo a minha vida a tentar amar. Amar de facto é uma coisa que eu só consigo com a graça de Deus. Isto é uma coisa que nós vamos... A pouco e pouco, quando vamos lendo as catequeses, vamos percebendo da grandeza daquilo que nos é dito, vamos por da percepção de que isto só lá vai com a graça de Deus, ponto. Não há outra maneira. Deus diz, não, mas todo bom homem consegue lá chegar. Todo bom homem faz coisas boas. Mas chegar aqui é para os santos. Ou seja, não para os impecáveis, para os extraordinários, mas para aqueles que deixam que o próprio Deus tenha a humildade de considerar que Deus é, de facto, maior do que eles e pode amar por meio deles aquela mulher ou aquele homem a quem eles desejam se entregar. Como o padre dizia, precisamos nos esvaziar para que Deus possa encher. Claro, claro. Olha, João Paulo II, na encíclica Familiaris Consortium, diz que o amor esponsal é a memória permanente no mundo do que aconteceu na cruz. Uau! É forte! Eu fixei esta expressão porque acho que é mesmo muito revelador, não é? Do que aconteceu na cruz. Nós, às vezes, romanticamente, a falar do casamento, achamos que é a festa, não é? Sempre. Aquele dia, e vai ser sempre assim, uma festa permanente. Mas é a memória do que aconteceu na cruz. Não no sentido de que na cruz aconteceu o dom total de Cristo e o acolhimento da Igreja. Não é? Por parte, enfim, personificada em Maria, digamos. Muito bonito. E é possível também, o Papa João Paulo II falava, é possível esta fusão das pessoas?
Cuidado, Também não é isto. ele não diz isso. Não, mas, não. Ou seja, não é para a fusão das pessoas. Mas é importante que se fale disso, porque há muita gente que pensa que este dom total implica uma fusão. Eu nunca deixo, por mais que eu me entregue, isto é que é o bonito. Porque a ideia é, eu vou-me fazer nada para o outro, quer dizer que depois... Vou-me anular. Vou-me anular. Não é assim, porque a resolução da minha vida está nessa ação, nessa entrega, nessa submissão ao outro. E quanto mais pessoal, quanto mais ela for, mais pessoal é. Ou seja, quanto mais eu me entregar, mais essa relação me revela a mim mesmo. Certo? Exatamente, é isso E, mesmo. portanto, quando eu faço esta entrega, esta submissão ao outro, agora é claro que ela é diferente no homem e na mulher, mas quando eu, de facto, me ofereço ao outro, eu, como falávamos há bocado, eu recebo a vida de volta. Não é? Mas fica mais claro para mim que a minha vida é isto. Ou seja, que eu realmente só sou verdadeiramente inteiro, não é? Se me entregar todo. Não é? Essa entrega nunca é uma anulação da personalidade. E aí é que está a confusão. A confusão. Exatamente. Pastor, Há sempre uma... Ele diz mesmo, há uma bissubjetividade na base da comunhão de pessoas. Quer dizer, o sujeito mantém-se sempre. Ainda que na fusão, numa só carne, possa quase que se criar uma realidade nova, um sujeito novo, não é? Mas como aliás, nós dizemos que Cristo e a Igreja é a mesma coisa, mas são sujeitos diferentes. Não é? O exemplo Nunca se deixa de ser... O exemplo é muito elucidativo, não é? A Igreja revela Cristo, a Igreja é um sujeito e Cristo é outro sujeito, mas a Igreja e Cristo são a mesma coisa, isto é misterioso. Mas é assim também com as pessoas. Mas é assim também com as pessoas, não é? porque o texto de Efésios diz, ele é a cabeça, ela é o corpo. Mas ele é e ela é. Nunca é uma coisa, forma uma coisa, nunca há uma metamorfose, uma coisa, a fusão. A fusão é uma Aliás, coisa... é precisamente nesta tensão entre a unidade e a pluralidade que se pode manifestar o mistério trinitário. Quer dizer, vai haver um terceiro, não é? Para baralhar mais um bocadinho, não é? Tem que haver o amor que circula, não é? Portanto, tem que haver a graça do dois Espírito sujeitos. Santo. Exatamente. É. Tem que haver dois Na sujeitos. comunhão das pessoas no casal, é a graça do Espírito Santo que faz com que os corações se comovam, se coloquem em movimento, um em relação ao outro. É o próprio Deus, como é no céu. Não é? Em que o pai e o filho se amam, o pai que acolhe tudo, o filho que acolhe tudo do pai e o pai que entrega tudo ao filho, incluindo a sua missão. Não é? E o Espírito Santo que é o amor que neles circula, não é? Que neles existe e que nos é dado. Para que nós, na comunhão de pessoas, possamos viver o mesmo amor. Não é? E é uma coisa muito interessante, estava a dizer há bocado, nós entregamos a nossa vida e não esquecer que nós também acolhemos no mesmo ato a vida do outro. Sim. Não é? Sim, é verdade. Não é? Estava a ficar um bocadinho esquecido disso. Que é uma coisa... Essa dimensão. Isso faz com que, às tantas, o tudo, o outro, se torne o meu eu. Quer dizer, há aqui realmente, não há uma fusão, não há confusão nenhuma, mas há uma união numa só carne, não é? Quando acontece isto. Um programa maravilhoso que nós estivemos. É pena realmente não podermos falar mais, mas agradeço a presença tanto do Padre Miguel como da Maria José. Foi um programa fantástico e com certeza aí em casa deve ter gostado e achado bastante interessante tudo isto que nós tivemos aqui a falar. E se quer colocar alguma questão, alguma dúvida, pode entrar em contacto connosco através do nosso e-mail teologiadoamor@cançãonova.pt ou ainda através do nosso telefone 249 530 600. Pode escrever para nós, para o programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Para o próximo programa, contamos com a sua presença na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.